Ok, meus irmãos, vamos agora acompanhar a prece de abertura, para dar início aos nossos trabalhos. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque o desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e ativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam e no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, venha até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de... Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra do teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduza ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica cebedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando nesse momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, declaro abertos os trabalhos também na parte material na noite de hoje. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos nos preparar neste dia 8 de novembro de 2023 para ouvir o nosso irmão Jailson Santana Bispo, analisando a mensagem número 43 do livro Verdades que Foram Ocultadas. Jailson pode fazer o compartilhamento de tela.
Obrigado. Ô Ernesto, boa noite a você e a todos os irmãos. Boa noite. Agradecer mais uma vez aí a toda a espiritualidade do Círculo Branco, especialmente aí do Trevo Sagrado, pela oportunidade aí de estarmos assim falando um pouco, né, sobre essas mensagens do nosso querido irmão Pedra Roxa. Então, a mensagem, conforme foi dito, ela foi psicografada no dia 23 de maio de 48, a mensagem número 43. E a mensagem, ela nos fala: se pudéssemos conhecer e prever o futuro, não seríamos livres e, por isso, a sabedoria se torna escrava obediente às leis que regem o universo. Toda a humanidade deseja conhecer a sorte que lhe reserva o futuro. Nem a todos, porém, ele pode ser revelado, porque raríssimos são aqueles que já possuem um grau de evolução capaz de enfrentar a realidade e aceitá-la sem nenhum temor, pois ela é tão amarga para os que não se elevaram acima da matéria, quanto a verdade é cruel para aqueles que, permanecendo indiferentes ao sofrimento de seu próximo, ainda não têm sede de justiça. E continua falando: a sabedoria todos desejam, mas poucos estão dispostos a se submeter às exigências das leis para conquistá-la. A maioria recua ante a necessidade da renúncia e prefere viver estacionada e iludida, tomando por surpresas e injustiças tudo aquilo que surge em recompensa a cada procedimento. Aproveitar da melhor forma possível os momentâneos prazeres mundanos, sem perceber os graves efeitos dos atos que contribuem para proporcioná-los, ainda é objetivo da imperfeição humana. O futuro a Deus pertence, contudo, a sabedoria, pelo seu merecimento, muito esclarece, tomando por base as leis imutáveis do Criador. Para ela, prever os acontecimentos futuros não é difícil, porque dentro das leis tudo se estabiliza, ao passo que, fora das mesmas, nada permanece em caráter definitivo e, pela certeza da inevitável transformação, a sabedoria fala com antecedência e diz a verdade. Por ser a verdade cruel e amarga, muitos preferem ignorá-la. É justamente desta franqueza que os falsos profetas se aproveitam e tratam de amenizá-la para explorações que satisfazem toda vaidade. Todo aquele que tentar prever o futuro, desprezando a orientação das leis do Criador, tornar-se-á insensato e mentiroso, interesseiro e vaidoso, bem como ainda mais perturbado na sua ignorância para fracassar irremediavelmente. A sabedoria é que não pode deixar de ser sincera, franca e positiva. Todavia, por reconhecer que nem todos estão em condições de aceitarem a verdade, prefere se manter silenciosa e retraída. O sábio, ao ser arguído, nada promete, porque tudo a Deus pertence, e o ser humano pouco pode oferecer, e reconhece também o dever de aconselhar e animar os seus semelhantes, certo de que, se esses conselhos fossem levados em consideração e postos em práticas, contribuirão para uma transformação capaz de atrair a recompensa de Deus. Quando, totalmente ignorante, comandava o meu navio, desviei-me da rota e logo percebi que o naufrágio era iminente. Na hora da aflição, consultei a sabedoria do meu primeiro mestre, que nada prometeu. Lendo no meu pensamento as minhas intenções, reconheceu a minha boa vontade e asseverou que o meu barco não iria a pique. Aconselhado e animado, segui os seus ensinamentos e, apesar de toda a tripulação ter se afastado, vi nisto um alívio para continuar sozinho na ponte de comando do barco que emergiu, aguardando unicamente novas hélices que me farão navegar com maior velocidade ainda, orientado agora por uma bússola iluminada e cheia de recursos que não me deixarão abaloar jamais.
A este mestre devo a expressão destes verdadeiros ensinamentos, cheios de sentimentos dignos, e a quem dedico a homenagem desta linda página. A mensagem, meus irmãos, é uma mensagem assim muito interessante, né? E Pedra Roxa, no primeiro parágrafo, ele nos traz uma coisa que é extremamente interessante, que eu acho que tem sido o grande questionamento da humanidade em todos os tempos, que é a questão de você prever o futuro. E você prever o que é que vai acontecer com você é uma coisa que, na semana retrasada, quando eu estava analisando a mensagem número 41, eu havia trazido um trecho da mensagem 4, né, que o próprio Pedra Roxa diz que você prever os acontecimentos futuros não é difícil. O difícil é você saber exatamente quando é que isso vai acontecer, quando é que isso vai ocorrer. Por quê? Porque isso depende de uma série de fatores. Então, é interessante esse aspecto colocado aí pelo nosso irmão Pedra Roxa, porque ele traz um ponto extremamente interessante, quando ele se refere que nós não seríamos livres. E o que é que ele está se referindo a esse ponto de por que é que nós não seríamos livres? E aí ele coloca dizendo que a sabedoria se torna uma escrava obediente às leis que regem o universo. Então, nós estudamos aqui no Círculo Branco, aqui no Trevo Sagrado, que tudo, absolutamente, que nós estamos vivendo hoje é fruto das nossas escolhas, é fruto do nosso livre-arbítrio. Ou seja, o que está acontecendo comigo nesta existência é o que eu fiz em existências passadas ou dentro da própria existência. Então, o que vai efetivamente acontecer é aquilo que efetivamente está plasmado em função das minhas necessidades reencarnatórias. Então, tudo que eu estou passando foi exatamente programado antes de renascer ou antes de reencarnar, em função de quê? Em função do que estava registrado lá nos nossos registros acádemicos. Então, por que eu estou trazendo essa observação feita por Pedra Roxa? Porque, às vezes, seria extremamente complicado você reencarnar, por exemplo, dentro de um ambiente familiar, de um núcleo familiar, e você conseguir se lembrar do que efetivamente aquelas pessoas, né, aquelas almas que fazem parte desse núcleo, quais são as ligações que tem com você. Então, a gente saber que o que eu estou passando e o que vai acontecer comigo lá no futuro, baseado em cima do que eu estou fazendo agora no presente, e eu me recordar, principalmente me recordar lá do passado, seria uma coisa extremamente complicada. Por quê? Porque a gente não teria possibilidade dessa chamada liberdade colocada pelo nosso irmão Pedra Roxa, para que a gente pudesse viver de uma forma um pouco mais tranquila. Seria muito difícil, por exemplo, eu entender que hoje eu estou preso a um processo de sofrimento, porque talvez o meu pai, talvez a minha mãe, talvez o meu filho, talvez o meu irmão, tá certo? Talvez a minha esposa, ela tenha sido a responsável por esse processo de sofrimento que eu me encontro. Então, eu iria me sentir em uma situação de vítima e talvez iria querer ir à forra, queria dar o troco. Da mesma forma que se eu fosse me recordar do que estava acontecendo aqui, tá certo? Em função de eu ter sido um algoz, em função de eu ter feito alguém que estaria, digamos assim, passando por um determinado processo de sofrimento hoje, e eu seria o responsável por esse processo. Então, a minha consciência iria me levar em um estado tal que a todo momento eu estaria me cobrando pelas minhas escolhas. Por que eu estou trazendo essa questão do passado? Exatamente pelo fato do que eu falei, né, que o que nós estamos vivendo hoje, no presente, é o reflexo do que nós fizemos no passado. E tudo aquilo que vai acontecer com a gente vai ser um reflexo do que nós estamos fazendo agora no presente. Então, quando a espiritualidade se refere ao futuro, quando a espiritualidade se refere ao destino, tá certo? Ela está querendo dizer que o destino e nem o futuro está determinado. Tudo vai depender exatamente de quê? Vai depender das nossas escolhas, vai depender do trabalho que nós estamos fazendo hoje. Então, eu não posso prever algo
que eu estou construindo agora. Então, a gente sabe que existe um planejamento divino. A gente sabe que quando Deus, o grande arquiteto do universo, né, ele constituiu o nosso planeta, constituiu o nosso sistema planetário, então a alma em si, quando ela foi criada dentro do reino mais atrasado que nós temos, que é exatamente o reino mineral. Então a espiritualidade sabe que esse processo de evolução é um processo natural. Então nós somos criados lá dentro do reino mineral, vamos chegar no ápice da evolução dentro desse reino, passar para o vegetal, chegar no ápice da evolução, passar para o animal, e aí depois que a gente sair do animal é que a gente vem no hominal. Então, o que é que efetivamente vai acontecer com o nosso planeta? A programação divina, ela existe, mas isso a nível de obra planetária. Mas o futuro nosso, o futuro individual de cada um de nós, vai depender exatamente do trabalho que nós estamos realizando hoje. Por quê? Porque quer dizer, por exemplo, que quando eu desencarnar nesta existência, eu vou ter a possibilidade de continuar encarnado no planeta Terra. Por quê? Porque se eu não acompanhar o processo evolutivo, se eu não acompanhar as transformações que estão ocorrendo com o planeta e, consequentemente, com todos aqueles que fazem parte do planeta, talvez não seja permitido eu continuar nesse ambiente. Então, quando ele está se referindo a essas questões aí do futuro, seria muito complicado a gente saber, olha, daqui a 10 anos, por exemplo, você vai ter um problema assim ou você vai ter um problema assado. E um dos livros, né, do nosso querido Chico Xavier, então, ele coloca um determinado momento lá de um irmão que está fazendo, digamos assim, um estudo do que é que vai acontecer com uma alma que está, digamos assim, no processo de reencarnação. Então, está determinado dentro daquele processo que acontece, que daqui a 10 anos iria acontecer um problema, daqui a 10 anos a pessoa vai estar, digamos assim, passando por um problema de doença. Então, quando ele se refere, é nesse aspecto. Então, tudo isso que está hoje plasmado está em função do que eu fiz lá no passado. Então, seria muito complicado, por exemplo, a gente saber que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, você vai desencarnar com câncer, você vai desencarnar assim, você vai desencarnar em uma determinada condição. Então, se a gente fosse prever o futuro, se a gente tivesse esta possibilidade, a gente estaria, digamos assim, já antecipando um processo de sofrimento nosso em função daquilo que está plasmado, em função daquilo que está programado para acontecer com a gente. Claro que a gente sabe que à medida que a gente vai se espiritualizando, à medida que a gente vai buscando o entendimento, o conhecimento da lei divina, a gente vai tendo um norte do nosso processo reencarnatório, tá certo? Mas não quer dizer efetivamente que a gente vai conseguir prever tudo com exatidão. Então, quando ele se refere aí que o próprio universo, quando ele se refere à questão da sabedoria, observe que Pedro nos fala que a sabedoria se torna uma escrava obediente às leis que regem todo o universo. E aí ele continua, né, que toda a humanidade deseja conhecer a sorte que ele reserva o futuro. E ele faz uma observação que nem a todos, porém, ele pode ser revelado. E aí ele nos fala ainda que raríssimas são aquelas almas que já possuem um grau de evolução capaz de enfrentar o que eu havia falado, a realidade e aceitá-la sem nenhum temor. Então, se a gente consegue visualizar que está programado uma determinada situação que, por necessidade, nós precisamos passar, isso nem toda alma, principalmente aquela alma que não é consciente das suas necessidades, ela vai conseguir aceitar essa realidade. E aí ele continua falando, né? Pois ela é tão amarga para os que não se elevaram acima da matéria. E aí observe o que é que ele coloca. Quando ele se refere a se elevarem acima da matéria, ou seja, aquelas almas que estão encarnadas hoje no planeta Terra e que se preocupam apenas no ter, se preocupa apenas acumular as questões materiais, se preocupa apenas com a vida na parte material. Então, o que é que vai, dentro desse processo de evolução, acontecer? Dentro desse processo, você não vai se tornar uma pessoa livre, você não vai ter a condição, digamos, de aceitar aquilo que está predeterminado para você. Você vai achar que Deus foi o quê?
que Deus foi injusto, que Deus foi um tirano, que Deus programou uma determinada situação, que você tinha o merecimento de ter uma vida mais tranquila, esquecendo que o que nós estamos vivendo hoje, novamente, é o reflexo daquilo que nós fizemos ontem. E aí ele continua dizendo, né, que quanto à verdade é cruel para aqueles que, permanecendo indiferentes ao sofrimento do seu próximo, ainda não têm sede de justiça. Então, observe o seguinte, ó, essa verdade, quando você não consegue olhar para o seu irmão de uma forma fraterna, quando você não percebe que ele, estando ali, mesmo passando por uma situação, digamos, de sofrimento, isso tudo faz parte de uma programação. Então, se a gente ainda não consegue, digamos assim, levar em consideração o sofrimento do irmão, quando a gente é egoísta, a gente olha só a nossa situação, tá certo? Nós nos tornamos, digamos assim, totalmente indiferentes ao sofrimento daquelas pessoas que estão efetivamente próximo da gente. Isso acontece dentro da própria família. Quantas e quantas vezes a gente, em função, digamos assim, dos nossos processos kármicos, a gente não consegue se recordar do que aquela pessoa foi da gente no passado, tá certo? Mas o sentimento de repulsa, a espiritualidade, ela apenas bloqueia a informação, mas ela não apaga o sentimento. Nem o sentimento fraterno, nem o sentimento de repulsa. O sentimento está com a gente, está dentro da gente. Então, se a gente tem afinidade, quando a gente está próximo dessa pessoa, tá certo? A gente se sente bem, a gente se sente confiante. Por quê? Porque mesmo sem saber qual é a ligação que aquela alma tem com a gente, tá certo? Mas existe um sentimento fraterno, existe um sentimento de afinidade. Da mesma forma que ocorre, e ocorre com muito mais frequência, quando nós temos as nossas indiferenças. A gente não consegue conviver bem, a gente não consegue conviver em harmonia. Então, às vezes, a pessoa está do nosso lado ali e a gente está permitindo que ela sofra e, em determinadas situações, ainda contribuindo para o sofrimento dela. Tá certo? Então, isso que ele nos fala, né, que a gente permanecer indiferente ao sofrimento do nosso semelhante, é uma coisa que a gente precisa refletir. E aí Pedra Roxa continua nos falando, né, no parágrafo seguinte, que a sabedoria todos desejam, mas poucos estão dispostos a submeter às exigências da lei para conquistá-la. A que sabedoria Pedra Roxa está se referindo? O nosso mentor espiritual da ordem, o nosso querido mestre Shebna, né? Ele nos fala que o que é a sabedoria? A sabedoria nada mais é do que o conhecimento da lei divina, o conhecimento da lei imutável, o conhecimento da lei que não muda para beneficiar ninguém, tá certo? E que a gente não quer se submeter a esse, digamos assim, a essas exigências das leis para que a gente possa conquistar. Então, o próprio mestre Jesus nos falava que ele era senhor da lei. Mas por que ele era senhor da lei? Porque ele seguia tudo aquilo que era predeterminado pelo Pai. Então, quando está dentro de um processo desse, a situação é diferente. Então, nós não queremos nos submeter a essas exigências. E aí continua dizendo, né, que a maioria recua ante a necessidade da renúncia e prefere viver estacionada, iludida, tomando por surpresa e injustiça tudo aquilo que surge em recompensa a cada procedimento. Ou seja, quando nós estamos passando por um determinado processo, se a gente não tiver um entendimento espiritual, se a gente não tiver a mente aberta, se a gente não tiver a consciência preparada, a gente acha que isso é uma injustiça divina. A gente, às vezes, tem um irmão dentro da nossa família e o irmão ele tem uma vida mais tranquila, ele tem uma família mais equilibrada, ele tem uma consideração, ele tem uma posição social e financeira, digamos assim, vive de uma forma um pouco mais tranquila. A gente acha que eu sou filho do mesmo pai, sou filho da mesma mãe e que Deus com ele, Deus foi, digamos assim, benéfico. Deus acabou lhe trazendo, digamos assim, determinadas regalias. E comigo, Deus não teve esse mesmo cuidado, não teve essa mesma condição, não me permitiu ter esse mesmo tipo de vida. Então, o que é que a gente está dizendo? A gente está achando que Deus é injusto, que Deus é cruel. E nós aprendemos, principalmente aqui no Trevo, que Deus não é injusto, que Deus não é cruel, que Deus não interfere no nosso processo individual. Então, o que é que Deus faz? Deus é considerado o senhor das leis, a vida das leis, mas ela deixa que a lei se manifeste na vida de cada um de nós. Então, é isso que ele está se referindo. A gente não consegue, às vezes, a gente achar que tudo que nós estamos vivendo é injustiça, tudo que nós estamos passando
a gente não tem nada a ver com esse processo de sofrimento. E aí ele nos alerta ainda que você aproveitar da melhor forma possível os momentâneos prazeres mundanos, sem perceber os graves efeitos dos atos que contribuem para proporcioná-los, ainda é o objetivo da imperfeição humana. Ou seja, a gente se preocupa muito mais com as necessidades materiais. Claro que são importantes, a questão do trabalho é importante, a questão do lazer é importante. Isso faz parte do nosso processo de crescimento. O que nós não podemos é colocar a necessidade espiritual em segundo plano. A gente não pode relegar isso a segundo plano. Então, nós precisamos entender que nós temos determinadas necessidades, necessidades reencarnatórias. Quanto mais a gente buscar o entendimento divino, quanto mais a gente buscar conhecer as leis, quanto mais a gente seguir as leis, mais próximo nós estaremos para conduzir o leme das nossas, digamos assim, da nossa encarnação. Então, é isso que ele está colocando, que a gente está sempre preocupado, né, com esses momentâneos, né, com esses prazeres mundanos que tem um tempo pré-determinado, que não é uma coisa eterna, que não é uma coisa duradoura. A gente, cada vez mais, a gente vai estar exatamente envolvido nessa questão dessas necessidades, dessa chamada, né, imperfeição humana. E aí Pedro Rocha continua dizendo que o futuro a Deus pertence. Aí ele nos alerta, né, contudo, a sabedoria, pelo seu merecimento, muito esclarece, tomando por base as leis imutáveis do Criador. Por que ele está dizendo que o futuro a Deus pertence? Porque é a lei divina que vai determinar o momento que nós temos que passar por determinados efeitos de causas que nós criamos. Então, a espiritualidade fala que o processo reencarnatório ele vai ser sempre com a intenção do nosso crescimento. Então, quando os senhores do karma estão analisando o nosso processo individual, quando a gente tem um merecimento de reencarnar, o que é que efetivamente a espiritualidade vai fazer? A espiritualidade baseada em cima das nossas necessidades, baseada em cima do nosso comprometimento kármico, ele vai definir qual vai ser a condição que eu vou renascer, se eu vou estar ocupando um corpo de um homem, um corpo de uma mulher, qual vai ser o meu nível intelectual, qual vai ser a família que eu vou fazer parte, qual vai ser a minha condição financeira. Então, tudo isso é feito baseado em cima de quê? É programado em cima desta minha necessidade reencarnatória. Então, quando Pedra Rocha está dizendo que o futuro a Deus pertence, é a lei divina que vai efetivamente determinar o que é que nós temos que passar. Só que observe, ele nos fala que a sabedoria, pelo seu merecimento, muito esclarece, só que sempre levando em consideração que a lei imutável do Criador, as leis divinas, as leis naturais, que não vão nunca se modificar para beneficiar nenhum ser. Então, a lei é justa. Quando eu crio uma causa, eu necessariamente preciso passar pelo efeito da causa que foi criada. E aí ele volta mais uma vez, né, que para ela, no caso, né, para a sabedoria, prever os acontecimentos futuros não é difícil, porque dentro das leis tudo se estabiliza, ao passo que fora das mesmas nada permanece em caráter definitivo. E pela certeza da inevitável transformação, a sabedoria fala com antecedência e diz a verdade. Então, quando nós estamos buscando esse conhecimento, quando nós estamos buscando esse entendimento, cada vez mais essa sabedoria vai se manifestar. Vai se manifestar em que condição? Na condição de alma. Cada vez mais, se a gente se entender, se a gente se reconhecer que nós somos uma alma, que estamos passando aqui agora por um processo de aprendizado, a gente vai ter toda a possibilidade de estar envolvido com esse conhecimento, estar envolvido com essa sabedoria. O nosso mestre nos fala uma coisa extremamente interessante quando ele se refere ao sentimento, né? Ao conhecimento. Ele diz que tudo isso faz parte do fruto das nossas experiências adquiridas em sucessivas encarnações. Então, à medida que a gente vai se esclarecendo, à medida que a gente vai colocando a lei como se fosse um ponto para poder fazer com que a gente tenha um entendimento, qual é a minha necessidade reencarnatória, de onde é que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou. Então, isso aí nós estamos formando o nosso cabedal de conhecimento, e esse cabedal de conhecimento
vai nos esclarecer baseado em cima de quê? Baseado em cima das nossas necessidades. Então, o merecimento nada mais é do que o retorno de tudo aquilo que eu fiz de bom, de tudo aquilo que eu, digamos assim, busquei para o meu crescimento e o crescimento do meu irmão. Da mesma forma que o sofrimento, quando a gente também leva em consideração, quando a gente coloca o sofrimento, a gente vai ter que também passar pelo efeito dessas nossas escolhas. Então, quando ele se refere, quando ele fecha, né, esse parágrafo dizendo que a sabedoria fala com antecedência e diz a verdade, à medida que nós estamos exatamente envolvidos nesse processo de crescimento, parece que a gente vai recebendo os insights na parte espiritual, a gente vai recebendo as dicas, a gente lê um livro, a gente participa de uma palestra, a gente ouve um irmão falando, né? E a gente parece que aquilo desperta a gente, dizendo, poxa, realmente o caminho é esse, isso é verdade. O que é que a sabedoria está fazendo ali? Com antecedência, ela está nos mostrando a questão da necessidade da verdade. E aí, Pedra Roxa, ele continua nos falando, né, que por ser a verdade cruel e amarga, muitos preferem ignorá-la. Olha que coisa interessante. A verdade é que nos liberta, mas para quando nós estamos preparados para poder ouvir essas verdades, principalmente quando a verdade não nos beneficia, quando a gente entende que tudo que nós estamos vivendo aqui é fruto do nosso, digamos, das nossas imperfeições, das nossas escolhas equivocadas. Então é por isso que ele se refere que é cruel e amarga e que muitos preferem estar sempre ignorando essa questão das verdades. E aí ele continua dizendo, né, que é justamente desta fraqueza que os falsos profetas se aproveitam e tratam de amenizá-la para explorações que satisfazem toda a vaidade. O que é que Pedra Roxa quer que a gente observe em relação a esse ponto que é trazido aí? Vejam bem, meus irmãos, quantos e quantos profetas levando, digamos assim, verdades equivocadas para poder, digamos assim, satisfazer a vaidade de determinadas pessoas, incute na cabeça da pessoa que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa tem esse direito aqui, que essa pessoa tem esse direito ali. O que é que está efetivamente fazendo? É uma forma que você acaba sendo, digamos assim, explorado em função da sua invigilância. Quantas e quantas vezes, com todo respeito, principalmente às igrejas evangélicas, quantas e quantas vezes você vê a necessidade de você dar o dízimo, como se aquilo fosse retornar para você? Você não está dando de uma forma fraterna. Claro que não estou me referindo a todas as pessoas, né? Não estou me referindo a todos os irmãos, mas é apenas uma referência que às vezes você dá, não é com sentimento de ser fraterno, não é com sentimento de ajudar o próximo, não é com sentimento de, digamos, melhorar a condição daquele trabalho que está sendo feito ali, naquele determinado ambiente, naquele determinado bairro. Você está fazendo aquilo na base da troca, na base da barganha. Você está achando que você contribui e você vai ter um retorno, você vai ter um merecimento. Quando efetivamente você não tem, você se revolta. Você acha que Deus foi injusto com você. Então, o que é que está, mais uma vez, ele faltando? Que a gente tem que ter, digamos assim, cuidado com esses falsos profetas. Porque, às vezes, o cara coloca lá na sua cabeça que para você ver lá, você tem que se encher de bomba e que você tem que explodir, matar um monte de gente, desencarnar um monte de gente com você. Então, você está tão fanático, você está tão preso, digamos assim, a essas teorias equivocadas, que, às vezes, você comete esses atos. E aí, quando você desencarna, você vai desencarnar totalmente impressionado. Por quê? Porque você se deixou levar por esses profetas, tá certo? Que incutiu na sua cabeça que aquilo era uma forma que você tinha de encontrar Jesus, aquilo era uma forma que você tinha de salvar o mundo, mas na realidade isso é um equívoco. Então, observe, mais uma vez, Pedra Roxa chama a atenção que todo aquele que tentar prever o futuro, desprezando a orientação das leis do Criador, tornar-se-á insensato e mentiroso, interesseiro e vaidoso, bem como ainda mais perturbado na sua ignorância, para fracassar irremediavelmente. Então, o que é que ele está querendo dizer? Para você fazer um trabalho desse, nós pegamos aí no trevo, né? As entidades espirituais, os irmãos que fazem parte desse trabalho, eles estão submetidos a uma lei divina, estão submetidos a uma hierarquia divina. Então, não se pode transmitir orientações equivocadas. Por quê? Porque eles estão submetidos a essa hierarquia. Existe dentro do círculo branco, existe dentro do trevo sagrado, uma hierarquia divina, que essa hierarquia divina, ela se comprometeu com a lei divina.
esta hierarquia se comprometeu para poder levar a luz, para poder levar o esclarecimento, para poder levar o auxílio. Porque observe, meus irmãos, o conhecimento é o mesmo. Como nós utilizamos? Se a gente utiliza para poder levar o esclarecimento, ou se a gente utiliza esse conhecimento para escravizar, isso é um processo de escolha nosso. E baseado em cima dessa nossa escolha, a gente vai efetivamente passar pelas consequências. Então, o que é que a espiritualidade está chamando a atenção? Que a gente não pode, quando você se submete como consulente a uma determinada consulta no trevo sagrado, a espiritualidade, o irmão que está manifestado naquele médium, ele só pode ir até um determinado limite, ele só pode ir até um determinado ponto. Então, mesmo que seja permitido a ele observar que aquele ambiente familiar que você está ali faz parte de um processo de necessidade e um processo de crescimento seu, se não for permitido a ele lhe revelar esta informação, ele não pode infringir a lei. Então, ele está submetido a essa hierarquia espiritual. E aí ele continua, né? Ele continua nos falando aí que a sabedoria é que não pode deixar de ser sincera, franca e positiva. Todavia, por reconhecer que nem todos estão em condições de aceitar a verdade, prefere se manter silenciosa e retraída. Mais uma vez, Pedra Roxa chamando a atenção, né? Que a sabedoria ela não pode ser, digamos assim, deixar de ser sincera, ela não pode deixar de ser verdadeira. Mas se ela perceber, se a entidade espiritual que está fazendo aquele trabalho ali, perceber que o irmão que está fazendo aquela consulta não tem ainda condição de ouvir essa verdade, então ela vai se manter silenciosa e retraída para poder não causar danos naquele irmão que está buscando aquele entendimento. E observe que aqui ele coloca uma coisa extremamente interessante, quando ele se refere à questão do sábio. A que sábio Pedra Roxa está se referindo aí? É um sábio que já tem o entendimento, que já tem o conhecimento da lei. A Buda, a Jesus, a Shebna, a Pedra Roxa. Então, quando o sábio é arguído, ele nada promete. Por quê? Porque tudo a Deus pertence. E aí ele diz o seguinte: se o ser humano pouco pode oferecer e reconhece também o dever de aconselhar e animar seus semelhantes, certo de que, se esses conselhos forem levados em considerações e principalmente postos em práticas, contribuirão para uma transformação capaz de atrair a recompensa de Deus. A que recompensa Pedro Rocha está se referindo? A questão, mais uma vez, do merecimento. Então, quando nós criamos boas causas, nós efetivamente iremos passar por efeitos benéficos. E aí ele realmente volta. A mensagem é muito interessante, porque ela está sempre batendo na mesma tecla. Nós não precisamos estar buscando as informações nos oráculos. Nós não temos essa necessidade. Se a gente se espiritualizar, se a gente entender que nós não estamos aqui sofrendo em função de uma determinação de Deus, se a gente entender que são necessidades nossas, se a gente buscar entender o passado, se a gente refletir, se a gente meditar, essas, digamos assim, esses ensinamentos, essas orientações, elas nos chegarão a todo momento. E aí, Pedra Roxa continua, né, falando de novo. Observe que coisa interessante. Um irmão extremamente esclarecido, um irmão de um entendimento. Por Pedra Roxa, ele se coloca aqui no círculo branco como um índio, né? Mas Pedra Roxa, na realidade, foi um confrade do Mestre Jesus. Pedra Roxa, na realidade, foi João Batista, na época que o Mestre estava encarnado. Pedra Roxa estava ali na condição de João Batista. Então, é um irmão que tem um entendimento muito interessante. Mas esse irmão, ele é tão evoluído e, ao mesmo tempo, tão humilde, que ele coloca uma coisa extremamente interessante, falando uma passagem dele lá nos seus processos, né? Quando, totalmente ignorante, comandava o meu navio, desviei-me da rota e logo percebi que o naufrágio era iminente. Por que ele está querendo dizer isso? A que rota ele se refere aí? Tá certo? Todos nós, quando estamos encarnados, existe uma programação divina para a gente seguir. Então, se a gente se torna, digamos assim, ignorante em relação à lei, o termo que ele está se referindo é nesse aspecto, né? A gente, infelizmente, a gente percebe que a gente começa a se desviar daqueles compromissos que nós, digamos assim, assumimos antes de reencarnar. E aí ele coloca uma coisa extremamente interessante, que ele diz que na hora da aflição,
consultou a sabedoria do seu primeiro mestre, que nada prometeu. Mais uma vez, o mestre, quando é arguído, ele nada promete, porque ele entende que nós estamos em um processo de evolução. Só que observe que, lendo esse mestre, lendo o seu pensamento e as suas intenções, reconheceu a minha boa vontade e asseverou que o meu barco não iria a pique, né? Então, o que é que está acontecendo? Quando nós vamos fazer uma consulta lá no Trevo Sagrado, ou em outro ambiente que faz um trabalho como esse, semelhante ao trabalho do Trevo, né? Que a espiritualidade percebe que mesmo nós estamos ali presos àquele determinado processo de sofrimento, nós estamos fechando o ciclo, né, de um processo que nós criamos aí, tá certo? Ele nada promete, mas observe que ele nos orienta, tá certo? Que a gente pode continuar nessa busca. Então, existem determinados momentos que nós nos encontramos totalmente desesperados, totalmente tristes, totalmente assim, sem nenhum tipo de possibilidade de ver que as coisas vão melhorar. Mas se a espiritualidade perceber que existe da nossa parte uma boa vontade, uma boa intenção, efetivamente, ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar, ele vai nos dar um conselho para que a gente possa refletir e a gente não deixe, digamos assim, de seguir a nossa busca, de seguir o nosso processo evolutivo. E aí ele continua, né, aconselhado em não seguir os seus ensinamentos, né? E apesar de toda a tripulação ter se afastado, vi nisto um alívio para continuar sozinho na ponte do comando do barco que emergiu, aguardando unicamente novas hélices que me farão navegar com maior velocidade ainda. E aí ele coloca um ponto extremamente interessante para fechar esse parágrafo, né? Orientado agora por uma bússola iluminada e cheia de recursos, que não me deixarão abauroar jamais. O que é que ele está querendo dizer? Porque observe o seguinte, meus irmãos, a bússola, o próprio Pedro Rocha, no prefácio do livro, ele coloca que essas verdades, que esses ensinamentos, servem como se fosse uma bússola para a gente. O que é uma bússola? É, na realidade, você ter a condição, digamos assim, de você escolher uma direção certa, uma direção segura. Então, quando ele está se referindo a essa bússola, que não é uma bússola material, iluminada e cheia de recursos, né, que não me deixarão abauroar jamais, de que aspecto ele está se referindo? Que é uma bússola divina. Quando a gente esquecer as nossas ideias preconcebidas, quando a gente criar, digamos assim, o hábito de parar durante alguns minutos para a gente buscar essa nossa verdade interior, esse nosso vitriol, a gente entrar em conexão com a nossa espiritualidade, com o nosso guia espiritual, a gente solicitar a inspiração divina de Pedra Roxa, por exemplo. Os recursos dessa bússola, essa bússola ela é iluminada. Então, ela consegue perceber, ela consegue nos dar um direcionamento de uma coisa que efetivamente a gente vai estar no direcionamento correto. Então, quando a gente vai ao trevo fazer uma consulta e nós recebemos uma orientação, observe, a espiritualidade não determina que a gente faça ou a gente deixe de fazer. Mas quando ele percebe que a gente tem toda essa boa intenção, quando ele nos dá algumas informações, meu irmão, reflita, reflita nas suas escolhas, reflita nos seus procedimentos, tá certo? E a gente vê que isso tem lógica, a gente vê que isso tem coerência, e a gente coloca essa orientação em prática, a gente modifica os nossos maus hábitos, né? A gente muda a nossa vida, tá certo? É essa bússola que é cheia de recursos, que a gente vai estar sempre sendo, digamos assim, direcionado para o caminho do entendimento, para o caminho da lei divina. E aí ele fecha a mensagem de hoje dizendo exatamente, né, isso, que a este mestre, né, devo a expressão desses verdadeiros ensinamentos cheios de sentimentos dignos e a quem dedico a homenagem desta linda página. Meus irmãos, a mensagem ela é muito, digamos assim, parece ser muito profética, né? Mas é uma mensagem assim, muito cheia de ensinamentos, muito cheia de orientações, e eu acredito, para finalizar minha fala, que o foco principal da mensagem é exatamente a vigilância que nós precisamos ter em relação à questão de saber o que é que vai acontecer com a gente, o que é que vai, digamos assim, acontecer no nosso futuro. Não precisa, a gente não tem que ter essa preocupação. Se a gente fizer um trabalho baseado na lei divina hoje, o nosso futuro vai ser o reflexo do que nós estamos construindo hoje. O passado passou. A gente não pode modificar o passado.
Então, todas aquelas causas que efetivamente nós criamos lá no passado, tá certo? Não adianta a gente estar se culpando, não adianta a gente estar se machucando, porque eu fiz, porque eu estou vivendo isso. Não tem importância. O que nós precisamos pensar agora é viver o presente. Viver o presente de uma forma harmoniosa, buscando o entendimento, buscando o conhecimento, buscando melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, elevar os nossos pensamentos para buscar sempre, digamos assim, a inspiração divina e, principalmente, a gente buscar o estudo espiritual. O estudo acadêmico da parte material é importante, é extremamente importante, tem a sua importância, mas não é o mais importante. A gente buscar entender como é que funciona a questão da dinâmica das leis, o que é a lei de causa, quando eu crio uma causa, como é que eu vou passar pelo efeito, como é que ocorre esse efeito, o que é a mediunidade, o que é a lei de mediunidade, que sensação é essa que eu tenho em determinados momentos, esses pensamentos, que às vezes são pensamentos grosseiros, que chega, como é que eu posso trabalhar isso? Como é que funciona a questão da lei de evolução? Porque o planeta está passando por todo esse processo. Então, se a gente buscar o estudo dessas leis e colocar essas leis em práticas no nosso dia a dia, a gente certamente irá construir um futuro de paz, um futuro de harmonia e um futuro de equilíbrio. Ernesto, meu irmão, me desculpe, eu extrapolei 2 minutinhos aí, tá certo? Mas a mensagem é muito rica Ah, e eu quero agradecer a você mais uma vez, a toda a espiritualidade aí, pela oportunidade. E espero, meus queridos irmãos, que eu tenha de alguma forma contribuído com essa mensagem, mas vale muito a pena reler e, principalmente, a gente não está buscando nos oráculos o que vai acontecer com a gente. O que vai acontecer com a gente vai ser baseado em cima do que nós estamos fazendo hoje. Muita paz. Grato mais uma vez a você, Ernesto, que assista, viu? Vou encerrar aqui a obrigado a participação. você, Jailson. Cícero? Obrigado, Jailson. Vamos fazer o encerramento e após o encerramento a palavra será franqueada. Então acompanhemos a prece. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, ao grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica semedista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecemos aos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Assim sendo, dou por encerrada a sessão na parte material. E a palavra agora está